Olá pessoal, boa noite. Oi, Rê, tudo bem? Eu não estou sabendo fixar aqui o comentário, não tem dado certo, mas tá ótimo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Gratidão pela presença de todos, pois da harmonização que o Rafa fez pra gente, maravilhosa. E encerrou com uma música que me lembra o Celso da época do seu Amador, onde tinha os inários. Não sei se vocês lembram que tinha as músicas, quem é mais antigo aí. Tinha aqueles inários do Celso que a gente acompanhava as músicas. E era assim, muito, muito gostoso. Uma época boa de lembrar, né? E hoje nós estamos aqui fazendo uma palestra virtual. Olha como isso é interessante. Que Deus nos abençoe neste momento agora de início, para a gente refletir. Acabamos de passar aí o Dia do Trabalhador, né? E o nosso tema de hoje é justamente a lei do trabalho. Como o Rafa já fez a prece de encerramento, estávamos todos presentes lá. Eu vou entrar direto na palestra e faço a prece de encerramento, assim como acontece no CELST. Tá bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a lei do trabalho. Eu estou muito emocionada de estar aqui, gente. Há muito tempo que eu não falava no CELST. Estou muito, muito feliz, de coração. E nós vamos falar hoje da lei do trabalho. A lei do trabalho, chamaram a pessoa certa para falar, né? Porque pensa numa pessoa que gosta de trabalhar. O povo até briga comigo com esse negócio de trabalhar. E aí a gente começa raciocinando acerca do trabalho, né? E nós estamos em tempos onde o trabalho vem sendo questionado, o trabalho vem mudando. E eu pensei, poxa, o que é que eu posso acrescentar, né, acerca do trabalho? Gente, eu gosto que interaja, tá? Já vou avisar logo. Pode ir mandando perguntinha, eu vou colocando no meio do nosso assunto, que eu acho essa troca rica. Fê, beijo, Deus lhe abençoe. Saudade também. Então, vamos lá. Quando a gente fala da palavra trabalho, a gente tem que ir lá na origem, né? Mesmo eu consultei o Consolador, o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho e tudo isso. E eu gosto dessa coisa básica, assim, de ir lá na origem das coisas. Mas uma coisa me chamou a atenção. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que é um termo formado pela junção dos elementos tri, que significa três, e pallium, quer dizer madeira. Era um nome dado a um instrumento de tortura, constituído de 3 estacas de madeiras bastante afiadas, que era comum nos tempos remotos da região europeia. Aí eu falei, poxa, mas a palavra trabalho vem de tortura, mas trabalho é tortura? E aí a gente começa a refletir acerca disso. E aí eu lembrei do Gênesis, né? Na Bíblia, nosso primeiro livro bíblico, aí quando Adão e Eva comem a maçã, aí vem aquela coisa de colocar a culpa no outro, que algumas palestras eu já falei para vocês, né? Que é bíblico esse negócio de colocar a culpa no outro. Quem comeu a maçã? Ah, foi a Eva que me deu. A Eva foi a serpente. Um vai colocando a culpa no outro. E aí veio um castigo, que foi a expulsão do paraíso. E aí, Deus falou para Adão, você agora viverá do suor do seu trabalho. Uma punição. Vocês não entendem como uma punição? E falou para Eva, você terá filho com dor. E esse ter filho com dor, nós até hoje chamamos de trabalho de parto. E aí a gente pensa, poxa, mas peraí, trabalho é algo para trazer sofrimento? E eu, por exemplo, trabalho achando tão bom. E aí eu falei, não, vamos ao Livro dos Espíritos, vamos juntar todos esses conhecimentos e trazer um raciocínio gostoso para a gente acerca disso, né? E aí a gente
Lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, né, que é o capítulo 3, é o livro terceiro. E aí ele fala que o trabalho é uma necessidade. E o Kardec pergunta, por que o trabalho se impõe aos homens? Aí você fala, poxa, mas o trabalho é imposto? É, o trabalho nos é imposto. Porque se nós não trabalharmos, nós não vamos nos alimentar do trabalho. Então nós precisamos do trabalho. E o Kardec pergunta, poxa, mas o trabalho é só o trabalho físico? Porque se a gente for pensar, gente, tem pessoas que não conseguem trabalhar, vocês concordam comigo? E essas pessoas, elas não vão ter o seu benefício material porque elas não conseguem trabalhar? Seria injusto se você pensasse dessa forma. Mas nada no universo é injusto, Deus não é injusto, né? Primeiro pergunta o Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, assim, é puro amor, pura bondade. E aí a gente para e pensa, tá, então o que é? E os espíritos falam para Kardec. Existe o trabalho material, físico, e existe o trabalho intelectual, que é tão valioso quanto o trabalho físico. Poxa, então para que tem o trabalho? O trabalho ele nos foi dado como um meio de evolução. Então vamos pensar. Nós temos essa coisa da lei do trabalho, todas as leis estão escritas em nossa consciência, todas as leis. E aí nós temos uma curiosidade nata de aprender. Vocês já observaram isso? Eu, por exemplo, adoro. Todo dia se tiver coisa para aprender, coisa nova para fazer, eu acho o máximo. Mas a gente já observa isso desde que somos crianças, né? Então, quando a criança está pequenininha, o que você faz? Você coloca ela na escola. Você quer ensinar ela a ler, ensinar ela a fazer alguma atividade, a desenvolver sua coordenação motora. Tudo isso é um tipo de trabalho, mas é um tipo de trabalho intelectual. E esse trabalho intelectual, ele também é valorizado. Por quê? Porque o trabalho, ele faz parte da nossa existência, ele nos é imposto para nos fazer evoluir. E nós não podemos ficar apegados, arraigados na questão do trabalho físico. Vocês se lembram de André Luiz? Lá no Nosso Lar, ele era médico quando ele estava encarnado aqui na Terra, tratou algumas pessoas com respeito, outras pessoas ele já foi um pouco mais indelicado, né? E é normal, nós todos cometemos, não estou apontando dedo para André Luiz, quem sou eu para falar de André Luiz? E aí, o que acontece? Quando ele chega de lá, ele chega com esse título. Por quê? Por causa do trabalho. Poxa, mas o trabalho não é para nos fazer evoluir? É. Mas quem foi que disse que o trabalho de um médico, por exemplo, a gente que está vivendo tudo isso, né, que ele é mais digno do que o trabalho do auxiliar de enfermagem, do que o trabalho da pessoa que está lá na porta recebendo, do que o trabalho de uma pessoa que vai lá buscar a pessoa de ambulância, ou do trabalho que vai lá e enterra, por exemplo, as pessoas que desencarnaram com respeito. Todos esses trabalhos são trabalhos valiosíssimos. Todos eles são fundamentais naquilo em que ele se aplica a fazer. E aí a gente começa a entender o trabalho de uma outra forma. Por quê? Porque nós somos muito orgulhosos, muito arrogantes, e eu me incluo porque nós estamos aqui sempre no aprendizado. E a gente sempre acha assim, mas determinado trabalho é melhor do que aquele. O trabalho do Rafa é melhor do que o trabalho da Paty. Não, o Rafa estava cantando, a Paty está fazendo a palestra. E aí a gente se complementa. E aí em tudo isso acontece. E aí você pensa, poxa, mas Deus nos deu o trabalho para nos fazer evoluir. Por que nós não podemos todos evoluir e sermos super profissionais, né? Com super inteligências e assim, super desenvolvidos? Vamos parar para pensar. Nós precisamos só de super profissionais? Precisamos. Mas cada um com respeito na sua função que ocupa. E isso é muito legal da gente perceber. Porque muitas vezes
nós precisamos evoluir, inclusive na questão da vaidade, do orgulho, da humildade, né? Transformar um em outro, aprender e fazer essa transformação íntima, ocupando funções que nós, na nossa ignorância, entendemos muitas vezes serem menores. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas peraí, quem é mais importante no trabalho? O porteiro do prédio ou o síndico? Se o porteiro não estiver lá, o síndico vai ter que sair do serviço dele e fazer o serviço do porteiro. E a gente começa a entender assim, então no universo, tudo tem uma sabedoria tão maravilhosa que cada um ocupa, sabe, uma peça desta máquina maravilhosa e que faz com que tudo funcione em perfeita harmonia. E isso é tão maravilhoso porque isso nos proporciona, sabe, a olhar para cada um que está executando o seu trabalho da sua forma, sabe, no seu momento, e faz com que aquilo tudo funcione perfeitamente. E aí, como não poderia deixar de ser, Paty aqui na palestra, como é que Paty não conta historinha? Paty tem que contar historinha. Então nós vamos à historinha. Eu achei muito legal para a gente entender essa questão e trazer essa discussão, trazer esse aprendizado para a gente, sabe? Diz que tinha um sábio que estava com seus discípulos indo de um vilarejo para outro. No caminho tinha um atoleiro, uma estrada assim, tinha chovido e a estrada estava cheia de atoleiro. E eles passaram por um senhor que estava lá em vibrações, fazendo preces, sabe? E ele estava com o carro atolado. E eles passaram, viram aquele senhor compassivo, né? Em oração, fazendo preces e acharam interessante, passaram direto. Chegou um pouco mais à frente, tinha um outro carro atolado. Só que esse senhor que estava com esse carro atolado, ele brigava, ele xingava, ele puxava esse carro, ele punha uma tábua e tentava empurrar, e nervoso, sabe? E aí passou o sábio com seus discípulos. Aí o sábio falou, eu posso ajudar? Ele falou, pode. Esta encrenca, né? Lógico que ele não deve ter falado uma encrenca. Mas essa encrenca atolou bem aqui e eu não consigo tirar. E eu quero tirar esse carro daqui porque eu preciso fazer outra coisa. Aí o sábio falou, pois não, nós vamos ajudar. Chamou os discípulos e falou, vamos ajudar a desatolar o carro. Todos se sujaram, colocaram a mão na massa, se esforçaram e tal. E conseguiram tirar o carro e o cara foi embora feliz. Foi embora feliz, alegre. E aí os discípulos do sábio ficaram intrigados. Falei, peraí. Nós passamos por um senhor lá atrás, educado, que estava em meditação, em prece. E o senhor não quis ajudar. Chega aqui, pega um homem absolutamente desequilibrado, sabe, sem sintonia nenhuma, xingando, esbravejando, e a gente parou para ajudar ele. Aí ele falou sim. Sabe por quê? Porque o primeiro estava esperando que Deus fizesse o trabalho dele. Esse segundo, na sua ignorância, ele estava tentando fazer com que a coisa funcionasse. Ele não sabia, muitas vezes, como fazer aquilo que ele precisava mudar de sintonia, mas ele estava agindo. Eu falei, achei interessante essa historinha. Vamos pensar? Muitas vezes a gente fica na vibração ou no vitimismo, até mesmo com Deus, querendo que Deus, ou os espíritos, o nosso espírito protetor, nosso espírito amigo, se materialize na nossa frente e resolva a nossa situação. Não é verdade? Quem nunca fez isso, sentou na oração e falou, Jesus, soluciona o meu problema. Cadê o meu mentor
Dá para você vir aqui resolver meu problema? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Todo mundo. Precisa nem levantar as mãozinhas, porque eu sei que vocês não vão levantar. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já quis que alguém resolvesse seu problema. Mas espera aí. Na lei do trabalho, a gente tem que ter esse desenvolvimento intelectual e aí sim, você tem o auxílio dos bons espíritos, o auxílio de Deus, para que você consiga encontrar as saídas, encontrar a melhor forma de realizar aquele trabalho, de realizar aquilo que você precisa, aquilo que você se propôs a executar. Mas não é alguém que vai fazer por você. Entendem a diferença disso? Isso é tão importante. E aí eu falei, poxa, como eu posso trazer isso para os dias de hoje? E aí eu fiquei pensando. Estamos todos, né, em confinamento, né, todos no distanciamento social, que é importante, né? Tanto que estamos aqui numa palestra virtual. E aí eu pensei, como que a gente consegue, sabe, se manter distante de adoecer? Porque alguém aqui quer adoecer? Eu não quero. Acho que ninguém quer adoecer, ninguém quer passar por isso. Porém, nós estamos todo mundo junto nessa tempestade que estamos vivendo mundialmente, certo? E aí a gente pensa, o que eu vou fazer? Vou fazer evangelho no lar todos os dias, vou fazer oração 3 vezes ao dia, ler o livro Pão Nosso, vou zerar a coleção André Luiz, e aí eu faço tudo isso e não vou pegar coronavírus. Não é isso? Não é isso. Se você fizer isso tudo e não fizer a sua parte de manter o distanciamento social, se higienizar, usar a máscara, conscientizar quem você pode e muitas vezes usar da utilidade de tudo isso que você aprendeu para conversar com algum irmão, por exemplo, que seja pela internet, para ajudá-lo, você não está executando o seu trabalho. Porque o nosso trabalho, muitas vezes, ele parece que é nada. Mas ele é muito importante. Cada um que nós conversamos, que nós conscientizamos, é importante. Quer ver? Vamos colocar isso de uma forma até mais... exemplificar de um jeito mais legal? Por exemplo, as meninas do Mãos Unidas sempre fazem, né? Aquelas coisinhas bonitinhas que a gente compra sempre que a gente vai no Celso, não é verdade? Em tempos de coronavírus, elas estão fazendo as máscaras. E aí, no momento que elas estão fazendo as máscaras, elas também tomam todos os cuidados para que a venda dessas máscaras, primeiro que elas cheguem ao lugar para quem precisa, e aí elas têm uma postura ativa de colocar a força de trabalho delas para o bem de todos nós. E aí, quando a gente vê isso, você fala, realmente elas não precisavam estar fazendo, porque não está tendo cantina, né? Não tem lá a lojinha do Mãos Unidas para a gente comprar, elas podiam estar fazendo nada, não é verdade? Mas não. Elas foram olhar o que elas podem fazer dentro daquela situação. E a lei do trabalho, ela vem nos dizer disso. Nós não podemos entender a lei do trabalho simplesmente como a gente tem que trabalhar até a morte. Porque se o trabalho ele nos é imposto para nos fazer evoluir, é porque a evolução é uma imposição. Agora, o trabalho não é um castigo. Não é como um escravo que trabalha com a chibata. Pá, pá. Não. Nós podemos trabalhar com amor. E trabalhar com amor é muito melhor. Aí a gente sai da questão do trabalho, dessa palavra que às vezes tem essa conotação pesada, e vai para o serviço, que é o servir. Gente, se vocês escutarem miado é porque eu tenho gatos. Então, assim, eles adoram culto, palestra e tal, eles sempre estão presentes. Desculpa. Então, quando a gente olha a questão do servir, aí você fala assim, esse trabalho não precisa ser trabalho. Ele pode ser algo feito com amor, com alegria, com comprometimento.
E aí a gente pensa assim, quer dizer, Patrícia, que não é trabalho assistencial. Não, é serviço assistencial e serviço voluntário. Por quê? Porque é no momento em que nós servimos. Nós temos uma atividade, tanto física quanto intelectual, feita com amor, feita com dedicação, com respeito, com comprometimento. E é assim que o serviço voluntário funciona. Então quer dizer que não, se eu não precisar, por exemplo, do meu trabalho para me alimentar, eu posso fazer esse trabalho de uma outra forma? Claro. Não só pode, como deve. Gente, se nesse momento de isolamento social, a gente ficar sem fazer absolutamente nada, nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer do corpo e nós vamos adoecer da alma. E vamos estar cometendo um erro gravíssimo de não usar esse momento para trabalhar a nossa mente e evoluir e aprender. E isso é muito importante. Então, quando nós estamos, mesmo neste momento, fechados, a gente tem que refletir acerca da nossa evolução, do nosso melhoramento do trabalho que executamos. Paty, mas peraí, então como é que eu posso trabalhar? Às vezes está em casa e tal. Primeiro, faça o seu trabalho na sua casa, faça os seus cuidados, cuide do seu corpo, da sua alimentação, cuide da sua casa com amor. Sabe por quê? Se é você que está preparando o seu alimento e você coloca ali as suas melhores energias, esse alimento vai lhe fazer um bem, vai fazer um bem para sua família, sabe? Que ele deixe de ser trabalho para virar serviço. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se você tá lá, em casa, bravo, porque tem que fazer tudo, e aí você vai cozinhar, e com raiva fala, por que só eu que tenho que cozinhar nessa casa? E você amassa o alho, assim, e você vai fazer um bife, assim, você pega o martelo, e você, estou amaciando a carne, E aí você não percebe que você está descontando uma energia ruim no alimento. É perigoso esse alimento fazer mal. Por isso é tão importante a gente refletir que todas as ações que nós temos, sabe, elas refletem no nosso corpo físico e refletem no nosso espírito. E quando você faz uma comidinha, por mais simples que seja, vou fazer aquela comida russa. Tá travando, pessoal? Vamos ver aqui. Tá travando? Ou já voltou? Voltou. Quando a gente vai fazer aquela comida russa, que todo mundo já fez em casa, chamada roscovo. Vocês conhecem? Roscovo? Também conhecido por arroz com ovo. Então, mesmo que você faça lá um roscovo, você vai fazer um roscovo com amor e você vai perceber que aquilo vai ter um sabor maravilhoso e que as pessoas vão comer aquilo e vão se sentir saciados, alimentados, sabe? E vai trazer pra gente Voltou. Tá bom, gente. Obrigada. Então, se você faz uma comidinha, por mais simples que seja, mas você faz com amor, sabe? Com dedicação, entendendo que aquilo vai ser um alimento bacana para aquele momento. Quando você se alimenta, você fala, meu Deus, parece que eu comi um banquete. Você comeu um banquete. Porque você vai comer um banquete com as energias que você colocou ali. Sabe? É quase que quando você toma, sabe, a água fluidificada que você traz lá do centro, né? E aí você sente aquela paz.
Se você consegue fazer isso com seu alimento, na hora que você arruma a sua cama, com gratidão, e aí você executa todo o seu trabalho, mesmo que seja um trabalho diário e simples, desta forma, você percebe a diferença. E você percebe a satisfação. O seu cansaço é até menor. Não sei se vocês já observaram isso. Então, assim, é tão bacana quando a gente faz isso. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa virtualmente, e aí ele estava indo para o trabalho, estava muito bravo, porque ele tinha que ir para o trabalho, não dava para fazer o trabalho dele à distância. Era uma pessoa assim, sem brincadeira, eu acho que ganhava mais de 20 mil reais por mês. Coisa que a gente, não é a nossa realidade, mas ok. E aí, eu tive que ir até a portaria do prédio e vi um senhor limpando o chão, que deve ganhar um salário, no máximo 2. Cantando, feliz da vida. Eu olhei bem, vi esses dois extremos, e eu falei, qual é a alegria de trabalhar? Por que aquela pessoa estava reclamando, maldizendo, indo como se estivesse indo realmente para um castigo? E esse outro que está fazendo o trabalho braçal, que recebe tão pouco, ele trabalha com amor, com dignidade, com paz. E aí você pensa, qual trabalho está sendo feito de uma forma mais inteira, sabe? É inegável. E aí a gente para e começa a perceber assim, qual dos dois está entendendo o valor do seu trabalho? Qual dos dois está aprendendo? Como a gente viu lá nas perguntas do Livro dos Espíritos, pergunta 674 é onde começa, né? Lá no Livro dos Espíritos. Qual dos dois está realmente aprendendo a evoluir dentro do trabalho que lhe foi colocado? De novo, gente. Travou de novo? No meu aqui não travou, não. E aí a gente começa a olhar isso com muito mais carinho. De tudo o que você vai fazer. Muitas vezes nós estamos num trabalho e não valorizamos. E a gente valoriza quando a gente perde. E a gente pensa assim, será que eu tinha que ter valorizado antes? Será que eu deixei de fazer alguma coisa, para que eu merecesse esse trabalho? Vocês já pararam para pensar? Será que eu mereço esse trabalho? O que você vibrou? O que você veio aqui para fazer? E muitas vezes nós precisamos, passar por trabalhos que para nós durante certo tempo é penoso. Até que a gente aprende a entender e aí a gente segue a vida trabalhando com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. E aí a gente começa a amar este meio que você tem de subsistência, começa a ter gratidão por esse meio de subsistência e as coisas elas acontecem de uma forma assim, tão livre, tão natural. E aí você fala, poxa, estava tudo certo. Mas, Paty, pode ser que eu não tenha vontade de mudar de trabalho? Claro. Mas é onde eu falo, se você tem gratidão pelo trabalho que você ocupa hoje, se você executa ele com amor, conversa com o universo e pede para que venha aquilo que você realmente precisa, aquilo que você está vibrando, que entra, que vai fazer bem a você e vai fazer bem ao outro. Porque às vezes a gente acha que essa mudança de um trabalho para o outro vai nos fazer bem, às vezes não faz. E a gente tem que ter respeito por isso. Quantas vezes a gente não fala assim, mas eu quero isso. Eu quero isso, eu quero. Aí parece um menino birrento lá no pé do mentor, no pé de Jesus, que Jesus deve falar, ô gente, como é que faz esse menino calar a boca? E aí a pessoa ela quer,
cara, não vai te fazer bem. Isso não é legal para você. E aí você começa a entender, tempos depois, que o melhor para você era continuar levando a sua vida como você estava levando. E lá na frente, a vida te mostra isso de uma outra forma. Nós temos que ter gratidão pelo trabalho que temos. Nós temos que executá-lo com amor, conforme nós conseguimos fazê-lo, sabe? Dentro das nossas possibilidades. E desenvolver os nossos talentos, que fala tanto lá na parábola dos talentos. Desenvolver esses talentos e fazer esse trabalho florescer o máximo que nós conseguirmos dentro das nossas possibilidades. Paty, mas é uma obrigação nossa, enquanto espíritos em evolução, desenvolver esses talentos? Claro. Se você não tivesse que desenvolver, já viesse pronto, para que você estaria aqui? Vamos pensar. Se a evolução, sabe, se a encarnação, me desculpe, ela nos foi imposta para nos fazer evoluir, então nós temos que pensar, sabe, que precisamos utilizar todos os nossos recursos, os nossos talentos, para que a gente possa evoluir. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabem como é que eu virei terapeuta? A minha formação, só para vocês terem noção, foi em economia. E aí eu fui para o CELSH, há uns quase 15 anos. O Céu Amador ainda estava lá. Quase 15, porque eu estava grávida de uma das meninas. Então eu tenho 13 anos. E aí foi exatamente quando eu comecei a ser terapeuta. E aí eu comecei no CELSH a trabalhar. Na verdade, eu comecei a servir, com muito amor. E eu fui vendo tanto que eu gostava de cuidar de pessoas. E tinha um bocado de coisa que eu já fazia e que lá eu podia fazer. Então eu conversava com as pessoas, eu escutava as pessoas, fui para o atendimento fraterno. Várias oportunidades me foram dadas, eu tenho muita gratidão. E aí eu fui vendo que aquilo me dava meu coração se enchia tanto com aquilo. E aí eu comecei a estudar, fui estudando. E hoje eu virei terapeuta, psicanalista, homeopata, né? Mas assim, eu já tinha essas vontades, mas eu não sabia que isso eu ia fazer com amor e nem acreditava que eu era capaz de fazer isso. Quando é que eu descobri? Fazendo o trabalho com amor. E isso, uma alegria tão grande, eu tenho tanta gratidão, sabe? Que eu entendo perfeitamente por que eu fui parar no Espiritismo, por que eu fui parar no CELSH. Eu me emociono de verdade, meus olhos, eu fico realmente muito grata. E a questão do trabalho, para mim, é uma coisa assim, tão gratificante, que eu faria o meu trabalho sem receber um centavo. Só que eu preciso sobreviver dele. Então, quando eu posso, eu faço. Sem precisar receber nada em troca. Porque, assim, é uma coisa que me enche, sabe? Eleva a minha alma. E, assim, eleva de uma forma que eu sinto, assim, que naquele momento eu estou absolutamente conectada com tudo que há de mais belo na intenção de fazer o outro se sentir melhor. E, assim, eu acho tão bacana quando eu pego o moço que limpa, cantando no corredor, porque ele está limpando aquilo ali e ele está limpando com amor. Não interessa se ele está limpando, cara, ele está limpando com o coração cheio de, poxa, que bacana que eu tenho esse trabalho. Sem estar com cara feia, sem estar, sabe, esbravejando, xingando, não. E isso traz, assim, um bem para todo mundo que passa perto. Quando você vê a pessoa fazendo isso. Quantas pessoas às vezes não fazem... Vocês já observaram o tanto que o lanche lá da cantina do CELSH é gostoso? Eu tô morrendo de saudade, inclusive. Por quê? Porque todo mundo vai para lá fazer com amor. O que eu queria deixar hoje, quando a gente fala... E eu li várias coisas, vários textos, a gente poderia ficar citando pergunta do Livro dos Espíritos. E eu queria trazer isso para a nossa vida. Sabe, eu queria trazer isso para o hoje.
Não interessa qual é o seu trabalho. Se o seu trabalho for ter que cuidar de uma pessoa doente dentro da sua casa, faça com amor. Coloque o seu coração no que você faz de verdade. Sabe? E eu queria muito que esse recado ele ficasse para a gente entender que a mesma gratidão que a gente tem por estar encarnado, por poder estar nesse mundo de evolução, por poder estar vivenciando um momento tão doloroso que nós estamos passando a Terra inteira, uma tempestade tão grande, que a gente atravesse tudo isso com amor e com gratidão. Por quê? Porque o trabalho, ele é só um meio que nós temos para evoluir. E se a gente não executar esse trabalho com amor, não terá valido de nada. Nada. Porque você não aprendeu com ele. Do mesmo jeito, se nós não passarmos, por exemplo, por esse momento turbulento, com a intenção de aprender alguma coisa, não vai ter valido de nada. E uma coisa dessa magnitude, eu não acredito que um Deus, que é todo bondade, todo amor, nos coloque uma situação dessa para nada, para nos punir. Não, a gente não tem um Deus punitivo nem vingativo. Ele não nos pune, sabe? Ele nos ama. Então ele não nos coloca para trabalhar para nos punir. Ele não nos coloca numa situação como essa para nos punir. Ele nos colocou para trabalhar, para evoluir, para aprender. E nos colocou numa situação como nós estamos vivenciando hoje, para fazermos a mesma coisa, para aprender, para termos gratidão e ajudar aqueles que nós podemos. Porque existe um limite na lei do trabalho, que está até no livro dos Espíritos, que é a lei do repouso. E aí fica muita gente que me fala assim, Paty, eu me sinto culpada de estar em casa, às vezes eu durmo e eu sinto culpa de ter dormido de dia. Meu amor, se você pode estar em casa, se você executa as suas atividades normais e você sentiu sono ou você quis descansar um pouco, repouse e tá tudo bem. Tá tudo bem. Os excessos, eles são perigosos porque eles denotam desequilíbrio. E todo desequilíbrio merece ser olhado com muito carinho. Tanto a pessoa que trabalha demais, que muitas vezes foge das suas obrigações domésticas, foge da sua vida normal trabalhando demais, quanto a pessoa que trabalha de menos e aí cultiva a questão ou da preguiça ou da depressão. Tem gente que não consegue executar as coisas porque está em depressão. E se tiver em depressão, também precisa tratar. E nós temos que ter respeito por esses dois extremos. E é absolutamente natural que tenhamos a necessidade de resolver isso com bastante carinho, com respeito. Por quê? Porque todos nós temos, sabe, que olhar para nós mesmos, nos conhecer e entender, poxa, aqui tá ruim, aqui tá bom. Então, a gente precisa entender que sempre que estamos falando de trabalho, temos que ter o outro extremo do repouso. Sempre que estamos falando do trabalho, estamos falando também que nós precisamos ter momentos de diversão, de alegria, de descanso, propriamente dito. E isso também está tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. E eu ainda quero falar mais uma coisinha. Nós temos que trabalhar e nós temos que recorrer a Deus, à espiritualidade amiga, sempre que necessitamos, mesmo que seja para executar o nosso trabalho. Eu não sei vocês, mas tem momentos em que eu olho e falo assim,
poxa, tá difícil. Hoje o negócio aqui, vamos dizer, deu ruim. Tô na bad, como diz os meninos. E aí você para e fala, mas eu preciso continuar. E aí, o que eu faço? E aí, neste momento, você para um pouquinho, fecha seus olhos, conecte com o mais alto, fala, papai do céu, dá uma ajudazinha. Me ajuda a conseguir executar? Não faça por mim. Me ajude a executar. Me ajude a ter uma ideia. Me ajude a achar um caminho para que eu possa seguir. E aí, nesse momento, você faz uma conexão e faz um pedido justo. Porque a gente tinha falado lá na história, lá no começo, de que em alguns momentos a gente não pode simplesmente pedir que alguém resolva para nós. É verdade. Mas é justo e é lícito pedir que tenhamos uma visão, né, de como podemos sair daquilo. Pelo amor de Deus, gente, estou falando uma visão de mediunidade, não. É achar uma saída. Sabe? Quantas vezes, isso já aconteceu comigo também, preciso achar uma resolução para um problema, alguma coisa que eu preciso executar, até mesmo no trabalho. E fui dormir com aquilo na cabeça. E aí, na oração, antes de dormir, eu falei, se puder, se eu for merecedora, ou essa pessoa que precisa desse benefício for, me ajude a, nesse momento que eu repousar, né? Porque às vezes você dá uma desligada e depois liga de novo. Durante o sono, você consegue ter alguma informação, né? Que possa lhe ajudar. E aí eu pedi uma orientação. Falei, eu gostaria de ter uma orientação para que a gente pudesse ajudar essa pessoa. E aí, sonhei que eu conseguia ajudar a pessoa de determinada forma. E aí eu acordei, como diz minha mãe, passar a mão na cabeça esquece do sonho, né? E aí eu saí correndo e anotei. Depois que eu anotei, como se materializasse, né? Aí eu não esqueci mais. E aí eu fui lá e ajudei, e realmente era uma saída muito boa, né? Pesquisei, porque mesmo que eu sonhe com alguma coisa, eu vou lá, pesquiso e vejo se é isso mesmo e tudo mais. Verifico todas as possibilidades e foi excelente. E graças a Deus, a saída foi encontrada. Então, assim, tem momentos que nós precisamos parar, pedir a humildade. Até na lei do trabalho a gente precisa executar a humildade. Pedir, reconhecer que nós temos limitações, pedir essa ajuda, aceitar e fazer com que a coisa flua. E aí você tem essa satisfação, porque você está executando o seu trabalho com amor, com dedicação. Mas não esqueça, todo trabalho tem um momento do repouso. E esse momento do repouso, ele é necessário para o corpo e para o espírito. Pessoal, tem alguma pergunta? Tem alguma colocação que vocês queiram fazer? Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Dando tempinho aí de vocês digitarem. Que às vezes tem alguma pergunta. Pessoal, pense, leia depois, né, lá no Livro dos Espíritos, as perguntas com relação ao trabalho são tão interessantes. E a gente precisa, sabe, ter essa visão mais ampliada de que a gente não está só trabalhando ou sendo punido, e sim estamos num momento de aprendizado, num momento importante de trazer para si uma evolução. E o trabalho, ele é uma bênção. Ele é uma bênção de Deus, não só como um meio de evolução, mas um meio de você manter-se servindo, exercitando, sabe, o seu espírito com todas as possibilidades, sabe? Porque na execução do trabalho, você pode exercitar várias coisas que estão, sabe, no Evangelho. Executando com respeito, com responsabilidade e com amor ao que você faz. Pessoal, muito obrigada. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão, amei estar aqui com vocês. De coração mesmo. Estava morrendo de saudade.
Sinto-me abraçada, sinto-me como se estivesse lá no céu, com pessoas aqui tão queridas. Eu peço que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que neste momento o lar de cada um que aqui está, de todas essas pessoas que fazem parte da grande família Celste, que o lar da nossa cidade, que todos aqueles que sofrem possam nesse momento receber a luz de Jesus dentro dos seus lares, que seus corações, daqueles que sofrem, daqueles que estão com medo, daqueles que estão doentes, que seus corações possam ser acalmados, que a sua saúde possa ser restabelecida, na medida não só do seu merecimento, mas da designação do que cada um veio fazer aqui. Que os profissionais de saúde do mundo todo, neste momento, possam receber uma gota de alívio que possamos enviar com os nossos corações cheios de gratidão, porque são profissionais que dedicam o seu trabalho para salvar a vida de cada um de nós, já que eles estão na frente do combate. Que o trabalho de cada um possa ser honrado, possa ser abençoado e que possamos, no dia de hoje, aprender a servir com amor, com alegria, com gratidão. E a partir de hoje, aprender que temos um serviço de aprendizado, um serviço de gratidão, um serviço de evolução. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está e que possamos ter uma semana maravilhosa, abençoada e que a casa de cada um possa estar cheia de luz e cheia de harmonia. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada a cada um que aqui esteve. Que vocês possam ser abençoados e tenham uma semana maravilhosa. E até uma outra oportunidade. Que Deus abençoe. Um abraço no coração. E até a próxima. Tchau, pessoal. Um beijo.